Bom dia, Yasmin. Hoje a professora está enviando para você uma atividade que você vai fazer. A primeira coisa é a música, tá? O Herdeiros do Futuro. A letra tá lá, ó. Lembra? A gente já cantou essa música aqui na escola. Então, você vai escutar essa música e aí a gente vai fazer uma atividade, ó. A atividade que vocês vão fazer hoje, que tu vai fazer, depois que você ouvir a música, a letra da música, você vai meditar. O que essa letra da música fala, né? Dos recursos naturais que nela se encontram. Animais, plantas, águas, minerais, terra, entre outros. Ler o texto informativo. Você vai ler esse texto informativo aqui, ó, que a professora vai ler agora com você, que fala Recursos Naturais, de Priscila Mello. Ó, sabemos que o homem sempre contou com os recursos que a terra oferecia, como o alimento, a água e o abrigo, que são completamente essenciais para a sobrevivência. Mas os que são exatamente esses recursos naturais, você sabia que eles podem ser renováveis e não renováveis? Conheça um pouco mais sobre esses assuntos agora. Definição. O que é? Dizemos que são recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem e que podemos encontrar e retirar da natureza. Eles fazem parte da formação dos lugares sem a intervenção do homem e é através desses recursos que se torna possível a vida na Terra. Entre os principais recursos naturais que existe, temos o ar, o sol, a luz, o calor do sol, a água, as florestas, os animais e muitos outros. É possível dividir os recursos naturais em dois grupos diferentes: dos recursos naturais renováveis e dos renováveis naturais não renováveis. Recursos renováveis. Os recursos renováveis são aqueles recursos que possuem a capacidade de se renovar ou se regenerar após serem utilizados pelo homem nas atividades. Entre os recursos que possuem essas características temos as florestas, o solo, a luz do sol, a água, os outros mais. Se forem utilizados com moderação, é bem provável que esses recursos não se esgotem. Recursos não renováveis. Já os recursos não renováveis abrange todos os outros elementos que não podem ser renovados ou se regenerar. Entre os recursos naturais que possuem essas características, temos o ferro, o ouro, o petróleo, o alumínio, o níquel e muitos outros mais. Isso significa que quando usamos ou extraímos esses recursos, as suas reservas vão diminuindo e, de acordo com o consumo desse recurso, pode ocorrer a extinção dele, e por isso é preciso poupá-los para o futuro. Então, assim, ó, o que precisamos os principais recursos naturais. Então, você viu aqui na leitura o que é renovável e o que não é renovável. Por exemplo, o petróleo a gente utiliza, faz o quê? A gasolina, né? Tem o diesel, a gente usa do petróleo. O petróleo, ele está sendo extraído, mas ele não é um produto renovável. Então, com o passar do tempo, ele pode ficar escasso, tá? Por isso que ele se torna até caro, né? Porque a gente for comprar hoje a gasolina para a gente botar o combustível no carro. Por isso que as pessoas estão pensando em uma maneira de um carro hoje já se tem carro que não utiliza mais o petróleo, a gasolina. Usa o quê? Pode usar a energia solar ou a energia elétrica. Mas também tem outro problema com a energia elétrica. Se a gente não pensar numa energia elétrica limpa e renovável, a gente também vai ter problema, né? Então, tudo isso o homem tem que cuidar. Os principais recursos naturais, ó, veja, alguns são os principais recursos naturais, importantes deles para a vida na Terra. O Sol, né? Depois você vai ler, é através dele que recebemos
a luz do calor, né? Depois você vai ter a água, ó, o ar, o solo. Então, você vai ler esse texto. Depois, aqui na matemática, você vai ter uma atividade para fazer. Você vai olhar os preços que estão aqui, os produtos que estão aqui, o óleo diesel, a água mineral, o sal marinho, né? Você vai olhar a tábua de 3 metros e depois você vai responder essas questões aqui, os probleminhas, tá? Você vai tentar resolver esse probleminha. Não é difícil, você vai tentar fazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta para a professora. Beijo, até a próxima aula.